O ar diante do posto de sentinela estava frio e estagnado. O vento de fim de outono de novembro, típico do interior do estado do Rio de Janeiro, sacudia os galhos nus dos plátanos em frente à base militar, e as folhas secas que rolavam pelo chão eram esmagadas sob as botas, irreconhecíveis. A general de divisão do Exército Brasileiro, Helena de Almeida, sentada ao volante não de seu carro oficial, mas de um discreto sedã preto, apertava o volante com força. Era uma pressão tão intensa que o couro parecia gemer. Hoje ela havia deixado de lado o pesado título de comandante do Centro de Inteligência do Exército para vir buscar seu filho, Lucas, em sua primeira licença, unicamente como mãe. A frieza inerente à sua profissão militar estava entranhada até os ossos, mas hoje seu coração batia de forma irregular. Lucas Mendes era seu único filho, criado sozinha desde que seu marido, o coronel Roberto Mendes, morrera em combate durante uma operação na fronteira. Quando seu filho, que sempre parecerá frágil, anunciou que se alistaria voluntariamente, ela não o impediu. Considerou aquilo o destino de uma família com sangue militar correndo nas veias. Ao longe, o portão de ferro do posto de sentinela se abriu, e alguns soldados que perambulavam em frente à cantina do quartel se tornaram visíveis. O olhar de Helena, afiado como uma lâmina, percorreu o grupo, procurando uma silhueta familiar. Finalmente um soldado, com a boina verde-oliva desajeitadamente ajustada, começou a caminhar em sua direção. Um leve sorriso estava prestes a brotar em seus lábios quando percebeu. O andar do soldado Lucas Mendes estava estranho. Como uma máquina com um parafuso solto, sua perna esquerda se arrastava levemente para o lado. Mesmo à distância, era um mancar antinatural, impossível de ignorar. Helena parou a mão que ia abrir a porta do carro e observou o filho através do vidro. As costas de suas mãos, visíveis para fora das mangas do uniforme, estavam ásperas e rachadas, e em sua postura, de cabeça baixa, não havia sinal do vigor juvenil que ela esperava. O filho, olhando nervosamente ao redor, soltou um suspiro profundo assim que passou pelo posto de sentinela. Naquele suspiro havia um desespero denso, pesado demais para um jovem de 20 anos carregar. Helena abriu a porta do carro e saiu. O filho levantou a cabeça. Ao ver a mãe, os olhos de Lucas tremeram violentamente. A emoção que veio antes da alegria foi, inegavelmente, o medo. O rapaz apressadamente ajustou a boina e levantou a mão direita. A manga escorregou, revelando a pele do interior do seu pulso. Brasil, a voz do filho estava rouca e falha. O olhar de Helena não se fixou nos olhos do filho, mas em seu pulso. Entre a ponta da manga da farda e a pulseira do relógio, uma mancha escura e arroxeada era visível. Não era a marca de um treinamento comum. Eram os vestígios de uma contusão, de alguém que deliberadamente torceu e apertou com força. Ela não respondeu à saudação dele. Em vez disso, aproximou-se lentamente e levantou o queixo do filho. Ele tentará cobrir com maquiagem um corretivo barato que mal disfarçava, mas os hematomas azulados sob o queixo e que se estendiam pelo pescoço não podiam ser escondidos. O interior de seu lábio estava cortado com uma casca de sangue seco, e os capilares ao redor de seus olhos haviam estourado, deixando-os vermelhos e injetados. O olhar da mãe esfriou de repente. Era um olhar mais gélido e assustador do que aquele que ela usava no centro de comando, ao analisar mapas de operações táticas. Lucas desviou o olhar e deu um passo para trás. Eu caí. Durante o treinamento, a desculpa de Lucas era incrivelmente desajeitada. Helena não respondeu. Ela agarrou o ombro do filho. Ai! Um gemido curto escapou enquanto o filho se encolhia. Era a prova de que também havia ferimentos na região da clavícula. Na mente de Helena, o som da sua racionalidade se partindo foi audível. Isso não era disciplina militar. Não era treinamento. Era, inegavelmente, uma caçada. Eram as marcas de bestas selvagens que haviam dilacerado um soldado, alguém que o exército brasileiro deveria proteger acima de tudo. Entre no carro, sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que não podia ser desobedecida. Mãe, vamos embora, por favor, eu disse para entrar no carro, Lucas. Diante da firmeza da mãe, o rapaz, com o corpo trêmulo, se enfiou no banco do passageiro.
Helena fechou a porta e por um momento olhou para o céu. O céu claro de outono era de um azul revoltante. Ela tirou a carteira do bolso interno do casaco. Dentro da carteira de couro havia a foto do marido que sempre carregava consigo e atrás dela, sua própria identidade funcional. Ela caminhou com passos firmes em direção ao posto de sentinela. O som de seus saltos altos batendo no asfalto ecoava como rufar de tambores de guerra. Os 2 sentinelas que guardavam o posto viram a mulher de meia-idade se aproximando e a interceptaram. Qual o motivo da visita, senhora? O horário de visitas já terminou, o tom era protocolar. Helena não se dignou a responder. Em silêncio, abriu a carteira e exibiu sua identidade funcional diante dos olhos do cabo de guarda. No cartão de plástico transparente, junto com as palavras Exército Brasileiro, estava um distintivo de patente inconfundível. 3 estrelas prateadas sobre um suporte de ramos de louro. General de Divisão Helena de Almeida. Os olhos do cabo de guarda se arregalaram a ponto de parecerem que iam rasgar. Ele olhou incrédulo, alternando o olhar entre a identidade e a mulher à sua frente. Não se tratava de um capitão com 3 estrelas de prata menores, ou um tenente-coronel com 2 estrelas maiores. Era uma general de 3 estrelas com poder de comando de uma divisão ou mais. Num posto militar remoto como aquele, onde o próprio comandante do batalhão era um tenente-coronel, a aparição de uma general de 3 estrelas sozinha, sem um único assessor, era algo inimaginável. As pernas do cabo de guarda começaram a tremer. Ele sentiu o suor escorrer pela mão que segurava o fuzil. Brasil, sua voz falhou e uma continência desastrada se seguiu. Helena ignorou a saudação deles e ordenou com uma voz fria: abra o portão do posto de sentinela. Mas, senhora, de acordo com o procedimento, preciso informar ao comando superior primeiro. Existe algum procedimento que se sobrepõe à minha ordem agora? Seu olhar penetrou a alma do cabo. Não era uma pergunta. Era uma confirmação final, fria como a que se faz a um condenado antes da execução. O cabo de guarda percebeu instintivamente. Se não abrisse aquele portão agora, não seria apenas sua carreira militar que estaria em jogo, mas talvez sua própria vida. Com as mãos trêmulas, ele apertou o botão de abertura. O pesado portão de ferro se abriu com um rangido. Helena, sem olhar para trás, voltou ao seu carro e deu a partida. O som do motor parecia o rugido de uma fera. O carro entrou bruscamente na base. No banco do passageiro, Lucas estava pálido como um fantasma. Mãe, não. Se você fizer isso, eles vão me matar de verdade. Helena apertou o volante com mais força, sem olhar para o filho. Você não vai morrer. Quem vai morrer são aqueles filhos da puta. A pacífica rotina da tarde na base foi estilhaçada pela invasão de um sedã preto. Vendo o veículo cruzar o pátio de formaturas ignorando o limite de velocidade, o oficial de dia do corpo da guarda abriu a janela e gritou: Ei, que carro é esse? Mandei parar imediatamente, mas o carro não parou. Parou bruscamente bem em frente à entrada do prédio do comando, e quem desceu não foi um militar fardado, mas uma mulher de meia-idade em trajes civis. O oficial de dia e a força de reação rápida, a força-tarefa de 5 minutos, saíram correndo com cacetetes nas mãos. A situação foi tratada como uma invasão. Parada aí. Mãos para cima. Os soldados cercaram Helena. Não eram fuzis, mas os cacetetes estavam apontados para ela. Dentro do carro, Lucas enterrou o rosto nas mãos, tremendo incontrolavelmente. Helena, com a barra do casaco esvoaçando, encarou diretamente um sargento que a bloqueava. Onde fica a sala do comandante do batalhão? O sargento a olhou com uma expressão de quem não acreditava no que via. Prestes a tratá-la como uma louca, o S3 do batalhão, o chefe da seção de operações, chegou correndo ofegante, após ser contatado pelo posto de sentinela. Ele já havia recebido o relatório sobre a entrada de uma general de 3 estrelas não identificada e seu rosto estava branco como papel. O S3 afastou os soldados e correu até Helena, curvando-se num ângulo de 90 graus. Brasil. Major Guedes, chefe de operações. Vou dispensar as tropas, senhora.
Os soldados olhavam confusos, alternando o olhar entre o major e Helena. O suor escorria pela testa do major como se fosse chuva. Onde está o comandante do batalhão? O comandante está na quadra de tênis, senhora. Vou chamá-lo imediatamente. Quadra de tênis. O canto da boca de Helena se torceu. O fato de que, enquanto o corpo de um soldado saía coberto de hematomas, o comandante estava balançando uma raquete, adicionou combustível à sua fúria. Não precisa chamar. Eu vou até lá. Helena ignorou a orientação do major e caminhou decididamente pelo corredor do Centro de Controle de Operações, como se conhecesse o lugar. Todos os oficiais que encontrava pelo corredor se encostavam na parede e prestavam continência, mas ela nem sequer lhes dirigia o olhar. Seu objetivo era um só, o principal responsável por esta unidade. E todos os cúmplices que permitiram que esta situação acontecesse. A porta da sala do comandante do batalhão se abriu com um estrondo. Não havia ninguém lá dentro. Helena caminhou até a mesa do comandante. Na placa de identificação, o nome Tenente Coronel Castro brilhava. Ela pegou a placa de comando que estava sobre a mesa e a jogou no chão. Com um som de estilhaços, a moldura de acrílico se quebrou. O major e o sargento ajudante que a seguiram prenderam a respiração. Reúna imediatamente todas as tropas no pátio de formaturas. Senhora, a formatura de toda a tropa requer autorização do escalão superior, do comando da brigada. O que eu digo não soa como uma ordem para você. Helena virou lentamente a cabeça para olhar o major. Sob seu carisma avassalador, o major recuou. Dou 10 minutos. Sem exceções. Pacientes, pessoal da cozinha, pessoal da caldeira, todos em forma. Se faltar um único homem, a responsabilidade será cobrada com a sua cabeça. A sirene de emergência soou por toda a base. A unidade, antes pacífica, transformou-se num caos. O tenente-coronel Castro, que recebeu o relatório enquanto jogava tênis, correu em direção ao prédio do comando ainda em seu uniforme esportivo. Seu rosto estava pálido. A visita inesperada da comandante de inteligência do exército ao seu batalhão não poderia ser uma simples visita. Era uma inspeção ou uma auditoria de segurança. Mas por que agora? No pátio de formaturas, os soldados se alinhavam em desordem. Soldados que haviam acabado de acordar, soldados em uniforme de educação física, soldados que saíram correndo do banho, todos misturados. Na frente daquela formação caótica estava o soldado Lucas Mendes. Helena estava no topo da escadaria do prédio do comando, observando a cena. Ao seu lado, o tenente-coronel Castro ofegava. Senhora, se tivesse nos avisado com antecedência, teríamos preparado uma recepção adequada. Castro tentava se justificar enquanto enxugava o suor. Helena não olhou para ele, mas falou em direção aos soldados no pátio. Tenente-coronel Castro. Sim, senhora. Você sabe quem é meu filho? O quê? Castro perguntou surpreso. Ele nunca havia recebido um relatório de que o filho de uma general estivesse servindo em sua unidade. Não havia nenhuma observação especial nos registros de pessoal. Não sei. Ele está servindo sob identidade oculta? Sim. Porque eu ordenei. Porque eu ensinei que para não mostrar que foi criado sem pai, ele precisava ser mais forte que os outros. A voz de Helena tornava-se cada vez mais baixa e fria. Ela apontou o dedo para Lucas, que estava na primeira fila da formação. Lucas não conseguia levantar a cabeça. Aquele rapaz é meu filho, Lucas Mendes. O olhar de Castro se fixou em Lucas. Só então os hematomas no rosto de Lucas e sua postura instável se tornaram visíveis para ele. As pernas de Castro fraquejaram. E as feridas no corpo daquele rapaz são um reflexo da realidade desta unidade que você comanda. Sim, senhora, isso é um mal-entendido. Fui informado de que foram ferimentos ocorridos durante o treinamento. Treinamento, Helena zombou. Então, se espancam alguém como um cachorro e relatam como treinamento, isso se torna treinamento? Desde quando o regulamento do Exército Brasileiro foi trocado pelo Código de Conduta de uma facção criminosa? Ela desceu as escadas lentamente. Centenas de soldados prenderam a respiração. À medida que ela se aproximava, os olhos dos soldados se enchiam de medo.
Havia alguns soldados que não conseguiam encará-la e tremiam visivelmente mais que os outros. Deviam ser os agressores de Lucas. Helena parou exatamente em frente à formação da terceira companhia, onde eles estavam agrupados. Lucas Mendes. Sim. Soldado Lucas Mendes, o filho respondeu com a voz ainda trêmula. Deu um passo à frente. Lucas mancou até o lado da mãe. Helena agarrou-o pelo colarinho e o virou de frente para os soldados. E então, rasgou os botões da parte de cima de sua farda. O filho tentou resistir, mas foi inútil. Com a gandola aberta, o corpo do filho, visível por cima da camiseta, era uma visão terrível. Hematomas roxos e azulados desenhavam um mapa em seu abdômen, peito e flancos e em suas costas, a marca de uma bota estava claramente impressa. O silêncio tomou conta do pátio de formaturas. Até mesmo os soldados ficaram chocados com a visão horrível. O tenente-coronel Castro ficou paralisado, de boca aberta. Este é o resultado do treinamento de que você falou? A voz de Helena ecoou pelo pátio. A partir de hoje, este batalhão passará por uma auditoria em nível de desativação. Todos aguardarão aqui até a chegada dos investigadores da Polícia do Exército. E então ela apontou para alguns soldados trêmulos. Pelo olhar de Lucas, ela sabia. Eles eram os líderes. Levem esses desgraçados para a prisão disciplinar imediatamente. A ordem era absoluta. A equipe de auditoria do Comando de Inteligência, convocada por Helena, levou exatamente 45 minutos para chegar à base. Quando 3 vans pretas passaram pelo posto de sentinela e pararam em frente ao prédio do comando, o ar no pátio estava pesado como chumbo. Os agentes que desceram das vans não usavam uniformes militares, mas ternos pretos. Sem uma palavra, eles tomaram o controle do prédio do comando com movimentos mecânicos. A sala do comandante do batalhão foi convertida em uma sala de situação temporária, e todos os computadores e documentos da seção administrativa foram apreendidos. O tenente-coronel Castro não estava sentado em sua cadeira, mas em uma cadeira dobrável no canto, como um criminoso, suando frio. Ele engoliu em seco ao ver o chefe da equipe de auditoria arrombar seu cofre pessoal. Helena sentou-se no sofá da sala do comandante, dirigindo a situação. À sua frente estava seu filho, Lucas, que havia recebido os primeiros socorros de um médico militar. Com o lábio cortado suturado e pomada nos hematomas, a aparência do filho era deplorável. Mas mais grave que os ferimentos físicos era o colapso mental. Lucas ainda não conseguia encarar a mãe, olhando apenas para o chão. O medo havia se tornado um hábito. Mesmo agora com os agressores isolados, o filho parecia estar sob o olhar invisível deles. Um agente de auditoria se aproximou de Helena com uma pasta de documentos. Senhora, conseguimos as imagens das câmeras de segurança. No entanto, as câmeras do alojamento e do depósito estão listadas como defeituosas e não há gravações. Era o que ela esperava. Helena folheou os documentos e perguntou friamente: a data do defeito? 3 meses atrás. Coincidentemente, logo após o soldado Lucas Mendes ser designado para esta unidade. Quando a coincidência se repete, torna-se inevitável. Isso não é simples negligência. Helena colocou os documentos sobre a mesa. Seu olhar se voltou para o tenente-coronel Castro, sentado no canto. Castro rapidamente abaixou a cabeça. Tenente-coronel Castro. Sim, senhora. O orçamento para o conserto das câmeras do alojamento, onde foi usado? Bem, o orçamento para a manutenção das instalações era insuficiente, então foi priorizado para o nivelamento do pátio de formaturas. Você quer dizer a obra da sua quadra de tênis? O rosto de Castro ficou branco como um lençol. Helena sentiu que não valia mais a pena trocar palavras com ele. Ela gesticulou para um agente. Comecem o interrogatório dos agressores. Um por um, em salas separadas. Se os depoimentos entrarem em conflito, pressionem com um confronto imediato. E comecem por aquele Cabo Matias Ferraz. Cabo Matias Ferraz. O principal agressor, que deixou mais marcas no corpo de Lucas. Helena gravou aquele nome em sua mente, lido no relatório de depoimento do filho. Não era apenas espancamento.
O relatório listava em linguagem seca todos os tipos de atos cruéis que esmagavam a dignidade humana. Privação de sono, ser forçado a comer pasta de dente, lamber coturnos. Não era disciplina militar, era adestramento sádico. Na sala do comandante da companhia, designada como sala de interrogatório, não havia gritos. As técnicas de interrogatório dos agentes de inteligência eram de um nível diferente das da polícia do exército. Em vez de gritar, eles usavam o silêncio, documentos e as contradições nos fatos para cavar fundo. Os agentes manipulavam a psicologia dos soldados. Os cúmplices, que inicialmente negavam tudo, começaram a desmoronar um por um. Para reduzir suas próprias penas, eles se apressavam em confessar os crimes uns dos outros. Mas um deles era diferente. O líder, Cabo Matias Ferraz, permaneceu desafiador. Helena, ao receber o relatório, entrou pessoalmente na sala. Matias, que estava sentado relaxadamente na cadeira, não se levantou de imediato, mesmo com a entrada de uma general de 3 estrelas. Ele fingiu se levantar lentamente com um olhar arrogante. Era uma audácia inacreditável para um soldado de 22 anos. Helena sentou-se do outro lado da mesa e o encarou. Você é Matias Ferraz? Sou. Não parece sentir culpa. Não sei o que fiz de errado. Dar uma dura num recruta no exército é um crime tão grave assim? O tal do Lucas é que era muito folgado, então demos uma lição nele. O tom de Matias era sutilmente sarcástico. Ele sabia. Casos de agressão no exército geralmente terminavam com alguns dias de prisão disciplinar ou uma suspensão de pena. Além disso, ele parecia ter alguém em quem confiar. Lição é? Helena tirou uma foto do bolso e a jogou sobre a mesa. Era a foto da marca de bota claramente impressa nas costas de Lucas. Costelas fraturadas e tímpano perfurado é a sua forma de dar uma lição? Isso é tentativa de homicídio. Tem provas. Os moleques já devem ter combinado a história de que ele se machucou no treinamento. E senhora, só porque ele é seu filho, não acha que esperar um tratamento especial é um pouco demais? Matias sorriu com o canto da boca. Naquele momento Helena percebeu. Este sujeito não era um simples delinquente. Era um monstro criado pelo sistema desta unidade. E havia alguém por trás dele. Helena se levantou. Ela se inclinou e sussurrou perto do ouvido de Matias. Não se engane. Não estou com raiva porque ele é meu filho. Estou aqui para te punir porque você, vestindo um uniforme militar, desonrou o nome de soldado. Seja quem for o seu protetor, diante de mim, ele não passará de um pedaço de papel. Pela primeira vez, os olhos de Matias vacilaram. Helena saiu da sala e ordenou a um agente: revistem o armário, o saco de dormir, tudo que for desse desgraçado. Arranquem até o piso do chão se for preciso para encontrar alguma coisa. A noite caiu. A base estava silenciosa como uma cidade sob lei marcial. Os soldados estavam confinados em seus alojamentos, sem ousar fazer barulho, enquanto os oficiais, alinhados no corredor da seção administrativa, aguardavam suas sentenças. Na sala do comandante do batalhão, Helena examinava as provas trazidas pelos agentes. Escondido no fundo do armário de Matias, sob a palmilha de uma bota, encontraram um caderno velho e um smartphone de última geração. Um item proibido no exército. Desbloquear o smartphone não foi problema para os agentes de inteligência. A tela desbloqueada revelou um conteúdo chocante. A página de administrador de um site de apostas ilegal e inúmeros registros de depósitos e saques. Matias não era um simples cabo. Ele usava o smartphone para atrair soldados para o pântano das apostas ilegais e praticava agiotagem dentro da base. Os recrutas que não conseguiam pagar suas dívidas se tornavam alvos de violência. Lucas era uma de suas vítimas. Mas isso não era suficiente. Era impossível para um simples cabo administrar um esquema tão grande dentro de um batalhão. Tinha que haver alguém que o acobertasse ou fosse cúmplice. Helena abriu o caderno. Números e nomes escritos como um código. Entre eles, uma caligrafia familiar chamou sua atenção. Reforma da quadra de tênis.
3.000 despesas de confraternização, 1.500 presente de promoção para tenente-coronel, 5.000. As mãos de Helena tremeram. Este caderno era um registro de subornos. Era evidente que parte do dinheiro que Matias extorquia das apostas ia parar nas mãos do comandante do batalhão, tenente-coronel Castro. A razão pela qual o orçamento de treinamento foi usado na quadra de tênis e as câmeras de segurança permaneceram quebradas. Se encaixava como um quebra-cabeça. Castro, em troca de ignorar os crimes de Matias, recebia propinas. Inacreditável. Isso não é um exército, é um covil de bandidos. Helena soltou uma risada amarga. Naquele momento, a porta da sala do comandante se abriu e o tenente-coronel Castro entrou. Ele se ajoelhou e começou a implorar. Se senhora, por favor, me dê uma chance. Eu perdi a cabeça por um momento. Tenho esposa e filhos em casa. Por favor, não me deixe perder minha farda. Helena jogou o caderno no rosto de Castro. Os papéis se espalharam como flocos de neve. Você é um soldado? Você é uma sanguessuga que suga o sangue dos seus soldados. Se preocupa com sua esposa e filhos, mas deixou o filho precioso de outra pessoa ser espancado como um animal para garantir uma dívida de jogo? Não, senhora. Eu realmente não sabia sobre a agressão. Pensei que eram apenas brincadeiras um pouco mais brutas entre eles. Até o fim, desculpas. Helena pegou o telefone fixo da mesa. Chame a polícia do exército. E entre em contato com o Ministério Público Militar também. Isso não é um problema de nível de batalhão. Obtenha um mandado de prisão de emergência e prenda o tenente-coronel Castro e todos os oficiais envolvidos. Castro desabou no chão, chorando. Mas a fúria de Helena não parou ali. Ela virou para a última página do caderno. Lá, além do nome de Castro, havia outras iniciais, AVH. Os valores eram diferentes. Eram na casa dos milhares. Era a prova de que havia alguém acima de Castro. A testa de Helena se franziu. O comandante da divisão que supervisionava esta unidade era um colega mais jovem de sua turma na AMAN. Mas as iniciais não correspondiam ao nome dele. Então, quem era? Naquele momento, um agente do interrogatório entrou apressado. Senhora. O cabo Matias Ferraz abriu a boca. Mas o conteúdo é preocupante. O que ele disse? Ele disse que se for preso, a senhora também não sairá ilesa. Ele está ameaçando, dizendo que a pessoa por trás dele conhece o seu passado. Meu passado? Helena ficou intrigada. Em seus 30 anos de serviço militar, ela viveu sem um pingo de vergonha. Sim. E ele disse o nome dessa pessoa. Quem é? O agente hesitou por um momento e depois disse com voz pesada. Deputado federal Arthur Valente. Arthur Valente. Os olhos de Helena se arregalaram. Ele era um político influente, cotado para ser o próximo ministro da Defesa, e a pessoa que era o responsável geral pela operação em que seu marido, Coronel Roberto Mendes, morreu. Um nome esquecido ressurgiu no meio da tragédia de seu filho. Não era coincidência. Era uma armadilha gigantesca. Matias não era um simples vilão. Havia uma alta probabilidade de que ele fosse um peão plantado por Arthur Valente. O tenente-coronel Castro era apenas um servo usado no meio disso tudo. Helena cerrou os punhos com força. As unhas cravaram em sua pele. Por trás dos hematomas de seu filho havia uma conspiração política. O jogo ficou maior. Helena se levantou. Ela olhou para a escuridão do lado de fora da janela. As luzes dos postes da base tremiam precariamente. Levem Castro e os agressores. E eu guardarei pessoalmente o original deste caderno. Vamos retornar ao comando de inteligência. Meu filho, Lucas Mendes, virá comigo a partir de hoje. Senhora, mas de acordo com o regulamento. Esta é uma situação análoga a um estado de guerra. Não questione minhas ordens. Helena passou por Castro, que estava caído, e saiu. O ar frio da noite, em vez de acalmar sua fúria ardente, a tornava ainda mais afiada. No carro, Lucas olhou para a mãe com olhos preocupados. Helena segurou firmemente a mão do filho.
Vamos para casa, Lucas. Agora a verdadeira guerra vai começar. O carro atravessou a escuridão e deixou a base. A imagem da base no retrovisor parecia a boca de um monstro gigante. Helena pressentiu. Esta luta poderia custar-lhe toda a sua carreira militar, talvez até a sua vida. Arthur Valente. Se ele realmente estivesse por trás de tudo isso, então haveria mistérios não resolvidos na morte de seu marido. A história, que parecia ser uma vingança contra o bullying, agora se transformava num gigantesco escândalo de corrupção e poder. Na manhã seguinte, o país foi abalado. Mas a direção do tumulto foi o oposto do que Helena esperava. A notícia de última hora que explodiu nas redações dos jornais não era sobre os maus-tratos e o esquema de apostas na base. Na tela da televisão, uma manchete sensacionalista em letras vermelhas dizia: abuso de poder, general de 3 estrelas aterroriza a unidade militar por causa do filho. A voz do âncora estava tensa. A notícia, baseada em uma denúncia anônima, dizia que a comandante de inteligência havia visitado a unidade para garantir uma vida confortável para seu filho, humilhando o comandante do batalhão e ameaçando os soldados. Apenas a cena da câmera de segurança do posto de sentinela, onde Helena repreendia o cabo de guarda, foi habilmente editada e repetida incessantemente. Não havia menção ao corpo machucado de seu filho ou ao depoimento dos soldados. Apenas a imagem de uma mãe enlouquecida pelo poder era transmitida. O telefone do gabinete do comando de inteligência não parava de tocar. Helena, sentada no sofá de seu escritório, assistia às notícias em silêncio. Na tela, ela era um monstro. Os comentários na internet estavam repletos de maldições e insultos dirigidos a ela. Tirem as estrelas dela. Olha só ela protegendo o filhinho. Isso era uma caça às bruxas. Obra do deputado Arthur Valente. Para esconder os fatos, ele era mestre em lançar uma questão ainda mais sensacionalista para cegar o público. Toque, toque. O chefe de gabinete entrou com o rosto pálido. Senhora, o ministro da Defesa está na linha. E os investigadores do Ministério Público chegaram. Acredito que uma ordem de suspensão de suas funções será emitida. Helena pousou a xícara de chá. Suas mãos não tremiam. Era o esperado. Seu filho foi transferido para um local seguro. Todo contato com o exterior foi cortado. Mas o estado de Lucas não é bom. Ele está se culpando depois de ver as notícias. Diga a Lucas que a mãe dele não vai desmoronar. Isso é apenas parte do processo. Helena vestiu sua túnica de serviço. As medalhas em seu peito brilhavam friamente. Quando ela estava prestes a sair do escritório, seu celular pessoal vibrou. Número restrito. Ela soube instintivamente quem era. General Helena. Há quanto tempo? A voz do outro lado da linha era oleosa e pegajosa. Era Arthur Valente. A opinião pública é assustadora, não é? O amor excessivo de um filho pode se tornar um veneno. Por que você não percebeu isso? Se o coronel Roberto estivesse vivo, ele teria vergonha de você. O olhar de Helena tornou-se feroz. Não ouse mencionar o nome do meu marido com essa sua boca suja. Ha! Continua a arisca. Vou lhe fazer uma proposta. Se você se aposentar silenciosamente, eu garanto que Lucas receba uma dispensa por invalidez. Sua pensão também estará garantida. Mas se continuar a cavar, seu filho pode acabar cometendo suicídio no exército. Isso é uma ameaça? Um conselho. O público não quer a verdade. Eles só precisam de algo para mastigar. E você agora é um chiclete muito saboroso. Arthur Valente. Escute bem. Eu não tenho nada a perder. E as pessoas que não têm nada a perder são as mais assustadoras. Essa armação que você criou, eu vou rasgar em pedaços. Pode esperar. A ligação foi desligada. Helena guardou o celular no bolso e saiu para o corredor. No final do corredor, os investigadores do Ministério Público Militar a esperavam. Suas expressões pareciam constrangidas. Estavam na posição de prender alguém que havia sido sua superior. Senhora, terá que nos acompanhar.
Helena não estendeu as mãos para eles. Em vez disso, caminhou à frente com altivez. Mostrem o caminho. Eu vou por meus próprios pés. Sua figura de costas não era a de um soldado derrotado. Era a de um guerreiro marchando para um novo campo de batalha. Dentro do elevador a caminho da sala de interrogatório, Helena viu seu rosto refletido no espelho. Estava exausta, mas seus olhos brilhavam intensamente. Havia uma coisa que Arthur Valente subestimou. Helena era comandante de inteligência do exército. Ela era chefe da organização que lidava com as informações mais secretas e perigosas do Brasil. O fato de seus poderes oficiais de investigação terem sido revogados não significava que suas mãos e pés estavam atados. Ela mexeu em um pequeno pendrive em seu bolso. Era um item que foi encontrado junto com o smartphone quando o fundo do armário de Matias foi arrancado durante a busca na base, mas que ela escondeu sem incluir na lista de apreensões. O calcanhar de Aquiles que Arthur Valente tanto tentava esconder deveria estar ali dentro. A investigação foi uma formalidade. Um interrogatório roteirizado com uma conclusão já definida. Helena exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Ao anoitecer, ela foi liberada para casa. Recebeu ordens de aguardar em sua residência. Mas o lugar para onde ela foi não era sua residência oficial. Era um bairro degradado na periferia do Rio, um beco estreito no final de uma rua, onde ficava um velho salão de sinuca. A luz do letreiro estava apagada e a porta de metal estava semiaberta. Quando Helena se abaixou para entrar, uma fumaça densa de cigarro a envolveu. Sobre as mesas de sinuca, havia pratos de salgados, e num sofá no canto, 3 homens de aparência intimidadora estavam sentados. Ao verem Helena, eles se levantaram de um salto, apagaram os cigarros e ficaram em posição de sentido. Não houve grito de guerra, mas seus movimentos eram precisos. Eram veteranos da unidade de operações especiais que seu marido, Coronel Roberto Mendes, liderava. Após o fracasso da operação disfarçada de acidente, eles deixaram o exército e seguiram suas vidas, mas atenderam ao chamado de Helena sem hesitar, deixando tudo para trás. O homem com uma longa cicatriz no olho esquerdo falou. Codinome Víbora. Ex-agente de inteligência e agora dono de uma agência de investigações particulares, seu nome era Osvaldo. Cunhada. Quer dizer, senhora. Vimos as notícias. É uma palhaçada. Coisa daquele rato do Arthur Valente, com certeza. Helena desabou numa cadeira. Com a tensão aliviada, o cansaço a atingiu. A situação não é boa. As vias oficiais estão todas bloqueadas. Preciso da ajuda de vocês. É só pedir. Pela vingança do coronel, estamos prontos para pular até no inferno. Ao lado, um homem de óculos abriu um laptop. Codinome Hacker. Ex-especialista em guerra cibernética, seu nome era Kleber. Pode me dar o pendrive. Vou vasculhar tudo. Se aquele moleque do Matias o guardava como se fosse sua vida, não deve ser coisa pouca. Helena tirou o pendrive do bolso e o entregou. Os dedos de Kleber dançaram sobre o teclado. Códigos de criptografia complexos preencheram a tela. No silêncio, apenas o som da digitação era audível. Cerca de 10 minutos se passaram. Kleber soltou um grunhido baixo. Consegui. Mas o conteúdo aqui é mais pesado do que eu pensava. Na tela, apareceram centenas de arquivos de vídeo e planilhas do Excel. Um dos vídeos foi reproduzido, mostrando oficiais fardados se divertindo em um lugar que parecia uma casa de prostituição de luxo e recebendo maços de dinheiro. Não era apenas o tenente-coronel Castro. O chefe de Estado-Maior da Brigada, o chefe de pessoal da divisão, e até mesmo rostos de altos funcionários do Ministério da Defesa eram visíveis. São vídeos de festas com prostitutas e recebimento de suborno. Eles usaram isso para chantagear oficiais militares para conseguir contratos ou anular punições. Osvaldo estalou a língua. Aquele pivete do Matias não teria filmado isso sozinho. Kleber abriu outra pasta. Um arquivo do Excel detalhava o fluxo de dinheiro. Os lucros do site de apostas ilegais passavam por uma empresa de fachada e, finalmente, iam para uma conta bancária.
O nome do titular da conta chamou a atenção. Ricardo Valente. Os olhos de Helena brilharam. Ricardo Valente. O filho do Arthur Valente? Exatamente. Oficialmente, ele está estudando nos Estados Unidos, mas na verdade, é um playboy conhecido nas baladas de luxo do Rio. Ele está registrado como dono de fachada da empresa que gerencia o servidor do site de apostas. Ou seja, o dinheiro suado dos soldados e o suborno dos oficiais iam todos para o bolso do filho do Arthur Valente e no final, eram usados para lavar o dinheiro da campanha política dele. O quebra-cabeça se encaixou. Matias devia ser amigo íntimo de Ricardo Valente. Ricardo usou Matias como seu coletor dentro do exército e Matias, em troca, agia como um rei dentro da base, ostentando seu protetor. E Arthur Valente, ciente do dinheiro sujo que entrava através do filho, o usava como fonte de financiamento para suas ambições políticas. Com isso, acabar com o Arthur Valente é questão de tempo, não é? Vamos vazar para a imprensa agora mesmo, disse Osvaldo, excitado. Mas Helena balançou a cabeça. Não. A mídia agora está controlada pelo Arthur Valente. Se vazarmos isso, ele simplesmente dirá que são materiais forjados e nos contra-atacará. Precisamos de um golpe mais certeiro. Uma prova que feche completamente qualquer brecha para ele escapar. Uma gravação da voz do próprio Arthur Valente ou uma cena dele recebendo dinheiro. Então, o que fazemos? Helena tocou com o dedo na foto de Ricardo Valente na tela. Vamos atacar o filho. O filho é o maior ponto fraco de um pai. Vamos pegar Ricardo Valente e fazer com que Arthur Valente se mova pessoalmente. Quando um rato é encurralado, ele acaba saindo da toca. Os olhos de Helena brilharam friamente. Víbora, mobilize seus homens e localize Ricardo Valente. Hacker, prepare-se para congelar as contas dele. Amanhã à noite nós vamos à caça. Senhora, você vai pessoalmente? É perigoso. Eu preciso ensinar pessoalmente a ele o quão severa é a consequência de mexer com o meu filho. Naquela mesma hora, em uma cobertura em Ipanema. Ricardo Valente, filho de Arthur Valente, ria, cambaleando com uma taça de champanhe na mão. Ao seu lado, delinquentes com a mesma aura de Matias estavam espalhados. Ricardo ligou para seu pai, Arthur Valente. Pai, viu as notícias? Aquela mulher foi completamente destruída. Você é o melhor pai. Minha fonte de renda está segura, certo? A voz de Arthur Valente estava calma. Fique quieto por um tempo. Ainda não sabemos o que aquela mulher tem em mãos. Seria melhor você sair do país. Ah, não se preocupe. O que uma generalzinha do exército pode fazer? Certo, vou sair depois da festa neste fim de semana. Ricardo desligou e sorriu maliciosamente. Ele nem sonhava que a general que perdeu suas estrelas, a tigresa que quase perdeu sua cria, estava se aproximando na escuridão, mirando em seu pescoço. A noite de Ipanema era mais quente e sórdida que o dia. No topo de um arranha-céu no coração do bairro, uma festa secreta organizada por Ricardo Valente, filho do deputado Arthur Valente, estava acontecendo. Era um salão social e um refúgio fora do alcance da lei. Assim que a porta do elevador se abriu, um som de funk ensurdecedor e o cheiro de um perfume desconhecido e forte tomaram conta do ambiente. Homens e mulheres seminus dançavam entrelaçados como zumbis e sobre as mesas, garrafas de champanhe e um pó branco estavam espalhados desordenadamente. Helena, disfarçada de gerente de buffet em um terno preto, entrou no salão. No minúsculo fone de ouvido em sua orelha, a voz do hacker Kleber soava: Senhora, o alvo está na sala VIP no segundo andar. 2 seguranças na entrada, interior não confirmado. Helena apertou a bandeja em suas mãos e abriu caminho pela multidão. Seus olhos instintivamente escaneavam os pontos de perigo. Os homens corpulentos espalhados pelo local não eram simples seguranças de boate. O rádio no ouvido, o olhar afiado. A forma protuberante sob o paletó, eram mercenários profissionais. Era evidente o quanto Arthur Valente gastava para proteger seu filho. Ela se aproximou dos seguranças que guardavam a sala VIP. O uísque de luxo que vocês pediram.
Um dos seguranças a examinou de cima a baixo. Um olhar desconfiado. Não pedimos nada, o senhor. Ricardo Valente pediu especialmente lá de dentro. Helena mentiu sem piscar. Diante de sua atitude calma, o segurança hesitou por um momento. Nesse instante, o sinal de Osvaldo chegou pelo fone. Agora, o alarme de incêndio no final do corredor começou a soar estridentemente. Os sprinklers dispararam, e jatos de água caíram do teto. A música parou, e a festa se transformou instantaneamente em um caos de gritos e confusão. Aproveitando a distração dos seguranças que gritavam em seus rádios, Helena jogou a bandeja no chão e, em um piscar de olhos, atingiu o pescoço do segurança da direita. O homem corpulento desabou sem emitir um som. O da esquerda tentou sacar um cacetete retrátil, mas o chute baixo de Helena foi mais rápido. Com o joelho do homem dobrado, ela acertou um gancho em seu queixo, e ele também caiu no chão. 3 segundos. As técnicas de combate da comandante de inteligência do Exército Brasileiro não estavam enferrujadas. Helena abriu a porta da sala com força. A cena lá dentro era grotesca. Ricardo Valente estava reclinado no sofá, rindo com mulheres ao seu lado. Como se não ouvisse o tumulto lá fora. Ele olhou para Helena com olhos entorpecidos. Que é isso, tia? Trouxe a bebida? Seu hálito fedia a álcool. Helena se aproximou, pegou o balde de gelo da mesa e o despejou no rosto de Ricardo. Ah, arg! Que porra é essa? Ricardo gritou e se levantou de um salto. Só então ele viu o rosto de Helena direito. A mulher que ele viu nas notícias. A general louca que estava enfrentando seu pai. As pupilas de Ricardo tremeram como se estivessem em um terremoto. Você é Helena de Almeida. O nome do meu filho é Lucas Mendes. Lembre-se bem. É o nome que você terá que dizer ao diabo quando chegar no inferno. Helena agarrou o cabelo de Ricardo. Ele tentou revidar com um soco, mas Helena o desviou facilmente e torceu seu braço para trás, imobilizando-o. Um som de estalo e o grito de Ricardo ecoaram pela sala. As mulheres ao lado gritaram e correram para um canto. Me solta. Você sabe quem é meu pai? Eu sei. É por isso que estou te levando. Para encontrar seu pai. Foi então que uma porta secreta no fundo da sala se abriu, e outros 3 seguranças surgiram. Eram homens com uma aura assassina de um nível diferente dos de fora. Em suas mãos havia pistolas. Helena usou Ricardo como escudo humano e recuou. Não se mexam. Não vai acabar só com o braço desse moleque quebrado. Os seguranças não se importaram e fecharam o cerco. A eliminação do intruso parecia ser a prioridade sobre a segurança de Ricardo. Em um momento de crise, as palavras que seu filho, Lucas, murmurou em seu delírio no hospital passaram pela mente de Helena. Mãe, eles têm medo de fogo. Só o som de um isqueiro. Lembrando que uma das formas de tortura que usavam contra Lucas era o fogo, Helena tirou um isqueiro zipo do bolso do paletó. O som metálico da tampa se abrindo ecoou claramente. E então, algo surpreendente aconteceu. Ricardo começou a tremer convulsivamente e a gritar. Não. Fogo não. Não atira, não atira. Saiam. Saiam todos. Em extremo pânico, Ricardo empurrou os seguranças com os braços. Claramente o som do isqueiro, em seu estado alucinado pelas drogas, havia acionado algum gatilho de trauma. Aproveitando a confusão, Helena pegou uma cadeira perto da janela e a arremessou com toda a força contra o vidro panorâmico. Trinc! O vidro temperado rachou. Víbora, está pronto? Com certeza. Pode voar. Helena agarrou Ricardo e se jogou contra o vidro rachado. Estilhaços. O vidro se despedaçou e os dois caíram no vazio. Uma queda de 30 andares. Mas abaixo deles, uma gôndola de limpeza de janelas preparada por Osvaldo os esperava. Com um baque, Helena, jogada no chão da gôndola sem tempo para respirar, algemou Ricardo. Sobe! O motor rugiu e a gôndola subiu em direção ao telhado.
Lá embaixo, os seguranças que chegaram tarde atiravam para o alto. Perdemos eles. O deputado Arthur Valente jogou o copo de uísque que segurava contra a parede. Fragmentos de cristal caro e líquido âmbar sujaram a parede. Do outro lado do telefone, a voz de seu assessor estava tomada pelo pânico. Desculpe, deputado. Eles fugiram do telhado usando um helicóptero. Estamos rastreando, mas... um helicóptero? A Helena não tem recursos para isso. Com certeza os comparsas dela estão ajudando. Arthur desfez o nó da gravata com as mãos trêmulas. Seu filho foi sequestrado. Se aquele idiota fosse pego, sua carreira política estaria acabada. Além dos registros de suborno, era óbvio que a boca de seu filho revelaria provas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Não era mais uma etapa que pudesse ser resolvida por meios legais ou guerra de opinião pública. Arthur pegou um celular pré-pago do fundo de uma gaveta. Havia apenas um número salvo. Ele apertou o botão de chamada sem hesitar. Sou eu. Ative o código vermelho. O alvo é Helena de Almeida e sua equipe. Não houve resposta do outro lado. Eles estão com meu filho. Não importa se for no meio do Rio de Janeiro. Classifique-os como terroristas e abatam imediatamente. Se o meu filho parecer que vai abrir a boca, elimine-o também. Uma ordem cruel. Nos olhos de Arthur Valente não havia mais amor paternal. Apenas o instinto de um demônio para proteger seu poder. Na mesma hora, na linha vermelha, uma van velha dirigida por Osvaldo corria pela via expressa. No banco de trás estavam Helena, Kleber e Ricardo, amordaçado e se debatendo. Eles estão na nossa cola. 3 SUVs pretos. A velocidade deles é absurda, gritou Osvaldo, verificando o retrovisor. Helena olhou pela janela traseira. Veículos sem placa se aproximavam como feras. A janela do veículo da frente se abriu, e o cano de uma arma com silenciador apareceu. Abaixem-se. No momento em que Helena empurrou as cabeças de Kleber e Ricardo para baixo, sons de baques surdos foram ouvidos, e o vidro traseiro da van se estilhaçou. Balas perfuraram os assentos. Não eram policiais comuns ou bandidos. A precisão dos tiros em um veículo em movimento. Eram ex-militares de forças especiais. O Arthur Valente enlouqueceu. Um tiroteio em plena luz do dia? Kleber gritou, abraçando seu laptop. Helena pegou um caco de vidro do chão e o pressionou contra o pescoço de Ricardo. São os homens do seu pai. Não vieram para te salvar, mas para te matar. Ung. Os olhos de Ricardo pareciam que iam saltar de pavor. Ele olhou para os veículos que os perseguiam, incrédulo. Eles realmente estavam atirando indiscriminadamente na direção em que ele estava. Víbora, consegue despistá-los? Com essa lata velha? Impossível. Além disso, eles estão mirando nos pneus. Naquele momento, uma placa de trânsito na beira da estrada chamou a atenção de Helena. Trecho em obras, proibido entrar. Era um caminho que levava a um túnel em construção. Entra aí. É um trecho em obras. Pode ser um beco sem saída. Não importa. Se continuarmos assim, vamos virar uma peneira. Vira o volante. Osvaldo virou o volante bruscamente. A van bateu nas barreiras e entrou no canteiro de obras. Poeira subiu, e o cheiro de pneu queimado encheu o ar. Os veículos perseguidores não diminuíram a velocidade e o seguiram. O túnel Rebouças, em seu trecho novo, era uma escuridão de piche. Osvaldo apagou os faróis. Sem visão noturna, era impossível ver um palmo à frente. Era o momento para a experiência dos ex-agentes especiais brilhar. Hacker, intercepte a comunicação dos veículos deles, identifique a posição e informe ao Víbora. Entendido. Kleber começou a digitar. Veículo líder deles a 50 metros atrás de nós. Estão usando câmeras termais. Nossa posição está exposta. Helena sacou sua pistola. Havia 7 balas restantes no carregador. Vamos acabar com isso aqui. Víbora, pare o carro e se abrigue. A van parou bruscamente no meio do túnel.
Helena e sua equipe saíram rapidamente e se esconderam atrás de uma estrutura de concreto. Ricardo foi deixado no carro. Ele se jogou no chão, aterrorizado. Momentos depois, os faróis dos veículos perseguidores varreram a parede do túnel, aproximando-se. O som dos motores cessou, e o som de botas foi ouvido. O som rítmico de homens treinados. Helena prendeu a respiração na escuridão. Seu olhar estava frio e afiado como o de uma predadora mirando sua presa. Os homens que destruíram seu filho. E o grande mal que talvez tenha levado seu marido à morte. A verdadeira guerra contra eles estava apenas começando. Saia, General Helena. Não se esconda como um rato. Uma voz amplificada por um megafone ecoou na escuridão. Estou pensando em instalar uma bomba no carro em que seu filho está. Helena mordeu o lábio. Eles não se importavam com a vida de Ricardo. Pelo contrário, estavam usando Ricardo como isca para atraí-la. Ela fez um sinal para Osvaldo ao seu lado. Flanquear e atacar pelo lado. Naquele momento, um grito de Ricardo veio de dentro da van. Pai! Foi você que mandou, não foi? Foi você que mandou matar aquele coronel. Um silêncio mortal se instalou. A voz do megafone cessou abruptamente. As palavras de Ricardo não eram um simples pedido de socorro. Eram a chave que abria a caixa de Pandora. O coração de Helena despencou. Matar aquele coronel. Era uma referência clara à morte de seu marido, Coronel Roberto Mendes, 10 anos antes, disfarçada de acidente. Helena apertou a arma com mais força. Agora ela tinha mais um motivo para sair dali viva. Para revelar a verdade, ela não podia morrer ali. O túnel foi rapidamente preenchido com o cheiro de pólvora e sangue. A declaração bombástica de Ricardo fez até mesmo os inimigos hesitarem por um momento. A morte do coronel Roberto Mendes era um tabu. Mas o silêncio durou apenas um instante. Matem todos. Sem prisioneiros. Com o grito urgente do que parecia ser o comandante, os fuzis automáticos abriram fogo. Pilares de concreto foram despedaçados e estilhaços voaram. Helena agarrou Ricardo pela nuca e rolou pelo chão. Cala a boca e rasteja. Se quiser viver. Helena jogou Ricardo em um canto e respondeu ao fogo. O carregador estava ficando vazio. A situação era desesperadora. Estavam encurralados como ratos em uma armadilha, com a frente e a retaguarda bloqueadas. Naquele momento, Osvaldo tirou um objeto metálico e rústico do bolso. Era uma granada de fumaça caseira. Senhora, feche os olhos. Osvaldo puxou o pino da granada e a jogou no meio das posições inimigas. Com um som de pum, uma fumaça cinza e densa que obstruía a visão, encheu o túnel. Era uma fumaça de alta temperatura, impossível de ser penetrada por câmeras termais. Enquanto os inimigos tossiam e se desorientavam, a equipe de Helena correu em direção a um duto de ventilação do canteiro de obras. Por aqui. Podemos sair por este duto de drenagem, Kleber liderou o caminho. Enquanto rastejavam pelo duto estreito e úmido, Ricardo era arrastado, paralisado pelo medo, sem conseguir nem gritar. Quando finalmente conseguiram sair para uma área de mata ao lado do túnel, suas roupas já estavam imundas. Eles entraram no veículo de reserva de Kleber, que os esperava. E seguiram para um ferro velho na periferia do rio. O ferro velho parecia um cemitério gigante de metal. Carros amassados empilhados como montanhas e apenas o som sinistro do vento. Era o local administrado pelo sargento aposentado João, que fora o ajudante de ordens do marido de Helena. João, mancando de uma perna, apareceu e, sem dizer uma palavra, abriu a porta de seu escritório container para Helena. Helena sentou Ricardo em uma cadeira velha e o amarrou com fita adesiva. E então jogou um copo de água em seu rosto. Acorda! Ricardo ofegou e abriu os olhos. Diante dele, os olhos frios de Helena brilhavam. Ela tirou um pingente com a foto de seu marido e o balançou na frente dos olhos de Ricardo. O que você disse no túnel? Que seu pai mandou matar quem? Ricardo ficou em silêncio.
Parecia ter recuperado a compostura e tentava exibir uma expressão arrogante novamente. Eu estava delirando. Me solta. Se meu pai souber, vocês todos. Helena, em silêncio, pegou um martelo que estava ao lado e bateu na mesa, bem ao lado da coxa de Ricardo. A mesa de madeira se partiu. O rosto de Ricardo ficou pálido novamente. Não teste minha paciência. Eu já estou preparada para perder tudo. Vou esmagar cada um dos seus dedos até conseguir uma resposta. 10 anos atrás, meu marido, Coronel Roberto Mendes. Não foi um acidente, foi? Ricardo, tremendo, abriu a boca. Não foi um acidente. Meu pai. Meu pai mandou. Por quê? Porque aquele coronel sabia demais. Sabia o quê? Coletes à prova de balas. E os novos blindados. A confissão de Ricardo foi chocante. 10 anos antes, o Ministério da Defesa estava realizando um projeto para adquirir coletes à prova de balas e veículos táticos de nova geração. O coronel Roberto Mendes era o responsável pela avaliação de desempenho. Ele descobriu que os produtos da empresa selecionada eram de qualidade inferior e não atendiam aos padrões. Os testes mostraram que as balas perfuravam os coletes e os veículos explodiam com pequenos impactos. Roberto relatou isso ao comando superior e exigiu uma reavaliação completa do projeto. Mas o verdadeiro dono da empresa era Arthur Valente, na época membro da Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados. Arthur tentou subornar Roberto, mas o coronel, íntegro, recusou. No final, Arthur forjou um acidente, explodindo o veículo em que Roberto estava e destruindo todas as provas. E os coletes defeituosos foram entregues ao exército. Aqueles coletes, os soldados ainda estão usando. Muitos morreram em operações usando aquilo. Ricardo soltou um som que era uma mistura de riso e choro. Helena desabou no chão. Parecia que o céu estava caindo. Seu marido não morreu servindo a pátria. Ele foi assassinado por ladrões disfarçados de Estado. E usando aquele equipamento defeituoso, inúmeros filhos ainda arriscavam suas vidas na fronteira. O uniforme e o equipamento que seu filho, Lucas, usava eram todos produtos dessa corrupção. Lágrimas quentes escorreram dos olhos de Helena. Não era tristeza. Era uma fúria que lhe gelava os ossos. A constatação de que a organização em que ela acreditou e à qual dedicou sua vida era, na verdade, um cadáver em decomposição. Ela se levantou lentamente. Seu olhar não era mais o de um ser humano. Sargento João. Sim, senhora. Abra o arsenal. No subsolo do ferro velho, havia um arsenal secreto que João mantinha discretamente. Não eram armas desviadas do serviço ativo, mas equipamentos que veteranos de todo o país haviam confiado a ele, um por um, para serem usados em um dia em que a nação estivesse em perigo. Fuzis velhos, mas bem cuidados, e equipamentos de comunicação foram revelados, livres da poeira. Helena abriu um mapa sobre a mesa. Arthur Valente está agora no bunker do Quartel-General do Exército, em Brasília, como ministro da Defesa designado. Ele deve pensar que é o lugar mais seguro. Osvaldo balançou a cabeça. Senhora, o bunker é uma fortaleza. Com apenas nós 4 é impossível. É suicídio, eu sei. Sozinhos, não conseguiremos. Helena pegou um rádio antigo. Então vamos chamar os verdadeiros soldados. Kleber. Sim, senhora. Ative o código Blackstar. Blackstar. Era uma rede de comunicação de emergência que Helena havia criado extraoficialmente quando assumiu o comando. Veteranos que, embora aposentados, ainda mantinham lealdade e senso de justiça para com o país. Oficiais que foram forçados a se aposentar por desobedecer ordens injustas. Suboficiais que foram expulsos por denunciar irregularidades internas. Heróis ocultos que Helena ajudou secretamente e com quem manteve contato. Kleber apertou a tecla Enter em seu laptop. Uma mensagem criptografada foi enviada para frequências específicas e canais do Telegram em todo o país. AC. Todos os agentes Blackstar. REM. Comandante Helena de Almeida. Mensagem. O Brasil está sob ataque. O inimigo está dentro de casa.
Esta é a última chance de salvar nossa pátria. Às 3 da manhã, um milagre começou a acontecer na escuridão do Brasil. Em uma área rural de Minas Gerais, um caçador, ao ver seu celular vibrar, mudou de expressão. Ele foi ao seu galpão e pegou uma mira de precisão empoeirada. Era um ex-atirador de elite das Forças Especiais. No Porto de Santos, um operador de empilhadeira que trabalhava no turno da noite parou seu trabalho. Ele tirou o macacão e do fundo de seu armário pegou uma boina desbotada. Era um ex-comandante dos comandos anfíbios. Em uma loja de conveniência no Rio de Janeiro, um jovem que trabalhava como atendente tirou o avental. Ele deixou um bilhete dizendo: "Desculpe, gerente, surgiu uma emergência", e saiu correndo. Era um ex-agente de inteligência. Nas rodovias, caminhões mudaram de direção em uníssono. Táxis desligaram suas luzes de livre e se dirigiram a um ponto de encontro. Eles não se conheciam, mas sabiam que se o nome de Helena de Almeida chamasse, era para valer. Que se ela chamasse, era algo pelo qual valia a pena arriscar a vida. Ao amanhecer, dezenas de veículos se reuniram ao redor do ferro velho. Caminhões, motocicletas, carros, até tratores. As pessoas que desceram dos veículos usavam roupas diversas. Alguns com uniformes da reserva, outros com roupas de caminhada, outros de terno. Mas o olhar de todos eles estava vivo. Velhos doentes, esquecidos pela sociedade, mas que um dia amaram a pátria com mais fervor do que ninguém. Leões envelhecidos. Helena subiu no topo de um container. Centenas de veteranos olhavam para ela. Ela usava sua túnica de serviço. As insígnias de sua patente haviam sido removidas, mas sua imponência brilhava mais do que nunca. "Bem-vindos, camaradas." Sua voz ecoou pelo alto-falante. Hoje, as Forças Armadas do Brasil estão mortas. Políticos militares cegos pela ganância e os parasitas que se alimentam deles tomaram o controle. Meu marido foi assassinado por eles, e meu filho foi esmagado pelo sistema que eles criaram. A multidão murmurou. Hoje eu pretendo iniciar uma rebelião. Uma rebelião para varrer o comando podre e restaurar nossa honra. Isso é ilegal. Se falharmos, todos seremos executados como traidores. Mas se tivermos sucesso, poderemos deixar para nossos filhos um exército do qual não precisaremos nos envergonhar. Helena cerrou o punho. "Vocês virão comigo?" Urra! Um grito explodiu. Não era o brado ordenado de um exército. Era o rugido de fúria e anseio vindo do fundo de seus corações. Osvaldo e João se olharam e sorriram. Helena olhou para o sol nascendo no horizonte. Todas as unidades avançar. Objetivo: o bunker do quartel-general do Exército em Brasília. Prender Arthur Valente. Centenas de veículos partiram, levantando poeira. Na frente, um caminhão basculante modificado com Helena a bordo. Não havia bandeiras, mas sua marcha era mais ameaçadora e grandiosa do que a de qualquer exército regular. A estrada para a capital já era um gigantesco estacionamento. Mas não era um engarrafamento de feriado. A marcha de centenas de veículos que bloqueava a rodovia se movia como um organismo vivo. A fumaça expelida pelo caminhão basculante na frente não conseguia esconder sua determinação. O avanço da legião de veteranos de Helena a Black Star era mais do que um protesto, era uma onda revolucionária. A tropa de choque da polícia montou barricadas às pressas. Os olhos dos policiais com escudos tremiam. As pessoas à sua frente não eram manifestantes com barras de ferro ou coquetéis Molotov. Eram velhos soldados com uniformes desbotados e medalhas no peito, veteranos feridos em cadeiras de rodas, e homens de meia-idade robustos que o seguiam em silêncio. Deem passagem. Não somos baderneiros. Um idoso de 70 anos na frente bateu na barricada com sua bengala. Vestindo um colete com os dizeres "veterano da Força de Paz", seu rosto enrugado estava cheio de determinação. "Senhor, por favor, voltem. Recebemos ordens de cima. Se avançarem, teremos que impedi-los." Um jovem comandante da polícia pálido gritou em um megafone, quase implorando. Então Helena, de cima do caminhão, pegou o microfone.
Policiais, o dever de vocês é proteger a segurança dos cidadãos. Quem está ameaçando os cidadãos agora não somos nós, mas os criminosos escondidos naquele bunker. Abram caminho. Esta é uma ordem da General de Divisão do Exército Brasileiro, Helena de Almeida, e uma ordem do povo. Sua voz ecoou pela estrada. O peso da palavra ordem fez os policiais recuarem. Naquele momento os cidadãos se moveram. Pessoas que observavam a situação das calçadas desceram para a rua e se interpuseram entre a polícia e os veteranos. Eles entregavam água e comida aos veteranos e aplaudiam. Força militares. Vimos na internet, essa general é de verdade. Em um instante a estrada se tornou um palco de festa e luta. Os cidadãos formaram um cordão humano e empurraram a polícia para trás. O comando da polícia ficou perplexo. Eles não podiam usar gás lacrimogênio ou cacetetes contra os cidadãos. No final, a linha de contenção desmoronou sem resistência. Quando os policiais baixaram os escudos e se afastaram para os lados da estrada, um grito de urra ecoou e a marcha de veículos recomeçou. No bunker do quartel-general do Exército, Arthur Valente, que assistia a essa cena em uma tela gigante, jogou sua xícara de café no chão. O café quente manchou o carpete, mas ninguém ousou limpar. O que o secretário de Segurança está fazendo? Não consegue segurar um bando de velhos e abre caminho? Isso é um protesto? É uma rebelião, gritou Arthur. Ao lado, o chefe do Estado-Maior do Exército falou com cautela. Senhor ministro designado, a força policial tem seus limites. Com a adesão dos civis, a contenção física se tornou impossível. Além disso, o grupo liderado pela general Helena não é uma multidão desorganizada. Eles estão agindo de forma coordenada. Então você quer que eu fique aqui parado esperando que eles entrem e me agarrem pelo colarinho? Arthur agarrou o chefe do Estado-Maior pelo colarinho e o sacudiu. Mobilize o exército. Mande os tanques do Comando Militar do Planalto. Bloqueiem a entrada da cidade. Se eles tentarem passar, abram fogo. Entendeu? Abram fogo. O rosto do chefe do Estado-Maior ficou pálido. Atirar com tanques em uma área civil é impensável. Além disso, eles são civis desarmados. Desarmados? Aquilo é desarmado? São terroristas que sequestraram meu filho e saquearam um arsenal. Não ouviu minha ordem? Eu serei o ministro da Defesa. Se não me obedecer, vou arrancar seu uniforme também. Os olhos de Arthur Valente, possuídos pela loucura, estavam injetados de sangue. O chefe do Estado-Maior pegou o telefone com as mãos trêmulas. Dividido entre sua consciência de soldado e a pressão do poder, ele finalmente deu uma ordem curta ao telefone: 1º Batalhão de Carros de Combate em prontidão. Bloqueiem a entrada sul de Brasília. Se tentarem avançar, sigam as regras de engajamento. A ordem foi dada. O som pesado de esteiras começou a ecoar em direção ao coração de Brasília. Na entrada sul da cidade, o vento soprava forte. 12 dos mais modernos tanques do Exército Brasileiro, o Leopardo 1A5, estavam posicionados em forma de leque. Seus canhões negros apontavam precisamente para a rodovia, e artilheiros com metralhadoras pesadas em cima dos tanques observavam a frente com expressões tensas. O asfalto da estrada, incapaz de suportar o peso dos tanques, estava rachado. A marcha de Helena chegou ao outro lado. Centenas de veículos pararam. Em uma situação sem precedentes, veteranos e uma unidade blindada ativa se confrontavam, separados por uma barreira. Uma tensão palpável pairava no ar. Até o som dos motores cessou, e apenas o vento açoitava os ouvidos. Osvaldo baixou os binóculos e cuspiu. Filhos da puta! Eles realmente trouxeram os tanques. Uma bala daquelas e nosso caminhão vira sucata. Não há desvios. Se não passarmos por aqui, é o fim, disse Kleber, digitando em seu laptop. Senhora, o sistema de controle de tiro deles está nos mirando. O alerta de travado está piscando. Helena abriu a porta do carro e desceu. Senhora, onde vai? É perigoso.
Osvaldo tentou impedi-la, mas Helena o conteve com um gesto. Eu vou. São meus meninos. Crianças que usam o uniforme que eu ensinei e que eu vesti. Não posso permitir que atirem neles. Helena ajeitou sua túnica. Ajustou a aba do cap e estufou o peito. Desarmada, ela começou a caminhar pelo asfalto. Passo a passo. O som de seus sapatos quebrou o silêncio, ecoando ritmicamente. Do lado da unidade de tanques, houve agitação. Os comandantes de tanque que a observavam pelo periscópio gritaram em seus rádios. Comandante não é um civil. É a general Helena. Aproximando-se sozinha. O que fazemos? Atiramos. A escotilha do tanque da frente se abriu, e um oficial se expôs. Era o comandante do batalhão, tenente-coronel Paulo. Ele confirmou com seus binóculos a figura de Helena se aproximando. 10 anos atrás, na Academia Militar das Agulhas Negras, ela havia sido sua instrutora de tática. Uma verdadeira militar que sempre chegava primeiro ao campo de treinamento e era a última a apagar as luzes. A mestra que ensinou aos cadetes que um soldado deve ser um guardião, não um político. Gotas de suor se formaram na testa de Paulo. No rádio, o grito de Arthur Valente soava: "O que está fazendo? Atire! Se deixar aquela mulher passar, vou levá-lo a um tribunal militar. Atire agora!" Paulo apertou o rádio com força. Os nós de seus dedos ficaram brancos. A 50 metros de distância, Helena parou. Ela olhou diretamente para os canhões dos tanques. Em seu olhar, não havia medo. Era um olhar que parecia repreender e, ao mesmo tempo, confiar. Helena abriu a boca. Sem megafone, sua voz viajou com o vento e chegou claramente aos ouvidos de Paulo. Tenente-coronel Paulo. O que você jurou proteger? O criminoso escondido lá atrás ou a honra do uniforme que você veste? Eu não te ensinei a apontar suas armas para o povo. Eu não te ensinei a se curvar à injustiça. Se for para atirar, atire. Mas lembre-se. A bala que perfurar não será o meu coração, mas o último resquício da dignidade de um soldado brasileiro. Helena abriu os braços. Como uma cruz ou como uma mãe que abraça tudo. Ela enfrentou a morte sem piscar. Atire, Paulo. Atire. A insistência de Arthur Valente continuou. Paulo, com as mãos trêmulas, pegou o rádio. Dentro do tanque, os artilheiros, com os dedos nos gatilhos, aguardavam a ordem do comandante. O silêncio pareceu uma eternidade. Uma lágrima caiu dos olhos de Paulo e pousou no aço frio do tanque. Ele pareceu tomar uma decisão, seus olhos se firmaram. E ele gritou no rádio. Atenção, batalhão! Clac! Os canhões dos tanques se moveram ligeiramente. Nosso inimigo não é o povo. Nosso inimigo são aqueles que desonram o exército. Paulo gritou a plenos pulmões. Girem as torres. Objetivo, o bunker, e simultaneamente. Os 12 tanques Leopard com um rugido giraram suas torres. A muralha de aço que bloqueava a entrada se abriu, criando um caminho. Os canhões agora não apontavam para Helena, mas para o quartel-general do exército, ao longe. Paulo saltou do tanque e correu em direção a Helena. Ele se ajoelhou no asfalto e, chorando, prestou continência. Brasil? Desculpe o atraso, mestra. Helena abraçou o ombro de Paulo e o ajudou a se levantar. Seus olhos também estavam vermelhos. Não, não se atrasou. Você fez bem. Muito bem. Urra! Do outro lado, os veteranos e cidadãos que assistiam em silêncio explodiram em aplausos. Eles se abraçaram e dançaram. Osvaldo e Kleber também ergueram os punhos. Agora até o exército está do nosso lado. Arthur Valente, você está acabado. Helena subiu no tanque de Paulo, o carro comando. Vamos terminar a limpeza. Centenas de veículos e 12 tanques começaram a cruzar a ponte. Sobre a marcha majestosa, a luz do sol da manhã brilhava. Era a aurora que afastava a escuridão da corrupção.
O bunker subterrâneo do quartel-general do Exército era a última fortaleza do Brasil, projetado para resistir a uma guerra nuclear. Mas mesmo suas paredes de concreto maciço não eram mais do que um castelo de areia diante da fúria do povo e da determinação dos soldados que não perderam a justiça. Diante da pesada porta de aço do bunker, 12 tanques Leopard alinharam seus canhões. A voz do tenente-coronel Paulo quebrou o silêncio. Alvo portão da frente. Carregar munição perfurante. O som mecânico de carregamento ecoou de forma assustadora. Na sala de situação do bunker, Arthur Valente, que assistia à cena em um monitor, soltou um grito animalesco. Ele já havia perdido a razão. Mesmo as tropas da polícia do exército e da guarda que obedeciam às suas ordens, percebendo que a maré havia virado, abandonaram suas armas e fugiram ou se renderam. Restavam apenas alguns mercenários particulares contratados por Arthur Valente. Fogo! Com o estrondo que abalou a terra, o portão da frente do bunker foi rasgado como papel. Antes que a fumaça da explosão se dissipasse, a força de assalto de veteranos liderada por Helena e a unidade de tanques entraram. A resistência foi fútil. Os mercenários, aterrorizados pelos tanques, levantaram as mãos. O longo corredor do bunker foi preenchido com o som de botas. Não era a marcha de um exército de ocupação, mas os passos firmes de faxineiros. Helena caminhava na frente com a pistola em punho, sem baixá-la. Seus olhos estavam fixos em um único ponto, a sala de controle no terceiro subsolo. Os oficiais de Estado-Maior que encontrava nos corredores se encostavam na parede e abaixavam a cabeça. Eles sabiam. A mulher que passava era a verdadeira comandante. Ninguém tentou e ninguém podia bloquear seu caminho. A pesada porta da sala de controle se abriu. Lá dentro, em meio a uma bagunça de documentos, estava Arthur Valente sozinho. Ele segurava um detonador em uma mão e uma pistola na outra. Seus olhos estavam turvos, uma mistura de medo e loucura. Não se aproxime. Mais um passo e eu explodo tudo. Tem um dispositivo de autodestruição aqui. Você morre e eu morro, Arthur gritou com a voz rouca. Mas Helena não parou. Com o som de seus saltos, ela se aproximou até ficar cara a cara com Arthur. Pressionado por sua aura fria, Arthur recuou e tropeçou em uma cadeira, caindo. Aperte, a voz de Helena era seca. Oh! O quê? Eu disse para apertar. Se quer desaparecer junto com este mundo imundo que você criou, aperte agora. Helena apontou a arma para o detonador que Arthur segurava e sorriu friamente. Mas é falso. Quando participei do projeto deste bunker, configurei o código de autodestruição para não funcionar sem o reconhecimento biométrico do comandante. Um estranho como você nunca poderia ativá-lo. O rosto de Arthur ficou cinzento. Ele jogou o detonador no chão com as mãos trêmulas e tentou levantar a pistola para atirar em Helena. O primeiro tiro que soou foi o da arma de Helena. Sangue jorrou do ombro direito de Arthur. Arg! Arthur largou a pistola e rolou no chão. Helena se aproximou e atirou mais uma vez em sua coxa esquerda intacta. Um grito agonizante ecoou pelo bunker. Isso não é nem um centésimo da dor que meu filho Lucas sentiu. A figura de Arthur, sangrando e rastejando pelo chão, era desprezível. Ele implorou por sua vida tentando agarrar as calças de Helena. Helena esmagou sua mão com a bota. Com um som de estalo, os ossos de seus dedos se quebraram. Me salve. Eu te dou todo o dinheiro que quiser. Tenho centenas de milhões em contas no exterior. Te dou tudo. Por favor, só não me mate. Até o fim, dinheiro. Helena tirou um smartphone do bolso. Na tela, um vídeo de Ricardo Valente algemado estava sendo reproduzido. Pai, desculpa. Para eu sobreviver, não tive escolha. Contei tudo o que você mandou fazer. A corrupção nos uniformes, o tráfico de armas, a ordem para assassinar o coronel Roberto. Tudo. Os olhos de Arthur congelaram. A traição de seu filho, que era tudo para ele. Aquilo perfurou seu coração mais profundamente que uma bala.
Como é a sensação de ser abandonado até pelo seu próprio filho? Você fracassou, Arthur. Como político, como pai e como ser humano. Helena agarrou o cabelo de Arthur e o levantou. E sussurrou em seu ouvido. Não vou te matar. A morte seria um descanso bom demais para você. Ficará preso em uma cela pelo resto da vida, observando como seus crimes sufocam sua existência. Todas as noites, em seus sonhos, os fantasmas dos soldados que você matou virão te visitar. Naquele momento, a tropa de choque da polícia do exército invadiu. Chegando tarde para controlar a situação, eles ficaram perplexos ao ver que tudo já havia terminado. Helena jogou Arthur no chão e baixou sua arma. E estendeu as mãos. Prendam-me. Sim, senhora. Crime de insurreição e violação do Código Penal Militar. Não espero atenuantes. Procedam de acordo com o regulamento. O comandante da polícia, com as mãos trêmulas, algemou os pulsos de Helena. Ela sentiu o toque frio do metal, mas seu coração estava mais leve do que nunca. Ela foi levada sem olhar para trás. Arthur, sendo arrastado para fora do bunker, uivava como um animal, mas a expressão de Helena era serena como a de uma santa. Fora do bunker, inúmeros repórteres, cidadãos e os veteranos que lutaram com ela estavam reunidos. Quando Helena saiu algemada, alguém começou a apresentar armas. Osvaldo João, o tenente-coronel Paulo e milhares de soldados prestaram continência em uníssono. Brasil, não era uma saudação a uma criminosa. Era a maior honra prestada a uma verdadeira militar. Flechas dispararam e gritos ecoaram. No meio de tudo, Helena olhou para o céu. No céu claro de outono, parecia que seu marido, Roberto, estava sorrindo. 2 estações se passaram. A luz quente da primavera entrava pela janela da sala de visitas da prisão. Helena, em uniforme de presidiária, parecia mais magra, mas seu olhar ainda era límpido. Ela foi acusada de insurreição, mas, devido à petição do povo e às circunstâncias atenuantes, sua pena foi reduzida. Mas ela não recorreu. Era sua convicção de que, como soldado, ela deveria assumir a responsabilidade por violar a lei. Do outro lado do vidro, estava seu filho, Lucas. Depois de receber alta e voltar para a faculdade, ele parecia bastante saudável. Os hematomas em seu rosto haviam desaparecido, e sua expressão estava cheia de vida. Mas o olhar de Helena pousou na perna do filho. Sob a calça, uma cicatriz tênue ainda era visível em seu tornozelo. Como você está? Estou muito melhor. Estou fazendo fisioterapia direitinho. E a senhora? Está tudo bem? Eu estou bem. Na verdade, aqui é mais tranquilo. Não preciso lutar uma guerra como lá fora. Lucas hesitou por um momento, depois tirou um envelope de sua mochila e o mostrou contra o vidro. É um pedido de revisão criminal. O tenente-coronel Paulo e o tio Osvaldo prepararam. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram a petição. Dizem que a senhora é inocente. Helena balançou a cabeça e sorriu. Não, eu cometi um crime. O fato de o processo ter sido justo não anula a ilegalidade do resultado. Isso é o Estado de Direito, o valor que eu tentei proteger. Vou cumprir minha pena aqui e sair de cabeça erguida. Só assim poderei ser uma mãe da qual você não se envergonhe. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Mãe, na verdade, quando a senhora foi à base, eu fiquei com muito medo, mas por outro lado fiquei muito grato. Por a senhora ser minha mãe. Helena colocou a mão no vidro. Lucas também colocou a sua sobre a dela. Através do vidro frio, o calor de mãe e filho parecia ser transmitido. O tempo de visita acabou. Com a voz do guarda, Helena se levantou. Vá. Coma direito, mãe. Brasil. Lucas prestou continência com uma postura desajeitada, mas séria. Desta vez, não havia hematomas em seu pulso, nem medo. Helena sorriu radiantemente e respondeu à continência. Brasil. A porta de ferro se fechou, e Helena voltou para sua cela. Sob o quadrado de luz do sol que entrava pela pequena janela, ela se sentou. Sua carreira militar terminou em desonra, mas ela carregava em seu peito uma estrela que nunca se apagaria.
Era uma estrela chamada Consciência que a impedia de se perder no caminho, mesmo no silêncio. Lucas estava sentado no saguão do hospital, olhando para o laudo médico. Com a atuação de Helena, a gangue de Arthur Valente foi presa, e uma investigação completa sobre a corrupção militar foi iniciada, revelando outra verdade chocante que estava escondida. O motivo dos hematomas no corpo de Lucas não eram simples marcas de espancamento. O médico, mostrando o raio-x e os resultados da biópsia de Lucas em um monitor, explicou com uma expressão séria: isso não é um hematoma de contusão. É uma lesão causada por queimaduras químicas e necrose. O novo uniforme de combate que o paciente estava usando. O tecido estava revestido com substâncias cancerígenas e produtos químicos tóxicos. O uniforme defeituoso que Arthur Valente forneceu. Para reduzir os custos foi usado um tecido de baixa qualidade não testado, e os corantes industriais usados no processo reagiam com o suor, derretendo a pele. As áreas que o cabo Matias e seus superiores espancaram eram, coincidentemente, as áreas onde a erupção cutânea era mais severa. Eles, pensando que Lucas estava fingindo estar doente, atingiram intensamente as áreas onde a pele estava ferida, e como resultado, as toxinas penetraram mais profundamente na corrente sanguínea. O médico suspirou e acrescentou: se tivéssemos descoberto um pouco mais tarde, talvez tivéssemos que amputar a perna. Ou ele poderia ter morrido de sepse aguda. Se sua mãe não tivesse virado a base de cabeça para baixo naquele dia, o paciente Lucas tocou sua perna. A cicatriz permanecia como um mapa. Era o mapa da ganância, gravado no corpo de um jovem por um poder corrupto. Seu pai, Coronel Roberto Mendes, foi assassinado por tentar expor o perigo deste uniforme, e seu filho, Lucas, estava morrendo ao usá-lo. E sua mãe, Helena, para quebrar essa corrente de tragédia, arriscou tudo. Ao sair do hospital, Lucas olhou para o céu. O que seu pai tentou proteger 10 anos antes. E o que sua mãe protegeu agora. Não era apenas um uniforme, mas a vida das pessoas que o vestiam. Ele pegou o smartphone do bolso e leu uma notícia. Ex-deputado Arthur Valente condenado à prisão perpétua. Ministério da Defesa inicia recall estratégico de equipamentos defeituosos. O vento soprou. Um vento frio, mas revigorante. Lucas parou na faixa de pedestres. O sinal ficou verde.